Talvez o que você esteja sentindo agora não seja confusão. Talvez seja o silêncio depois de algo que terminou dentro de você, porque durante muito tempo você acreditou que estava em uma jornada, que estava evoluindo, crescendo, despertando, sempre avançando para algum lugar, sempre buscando algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. E agora, de repente, algo mudou, não de forma intensa, não com uma explosão, mas de forma quase imperceptível, como se a urgência tivesse desaparecido, como se aquela necessidade constante de entender, de buscar respostas, de evoluir, simplesmente tivesse diminuído. E isso te assusta, porque uma parte de você começa a se perguntar se perdeu algo, se ficou para trás, se aquilo que você chamava de despertar simplesmente desapareceu. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque ninguém te preparou para esse momento. Ninguém te disse que o despertar não é um estado permanente de intensidade. Ninguém te explicou que existe um ponto onde a busca começa a desaparecer e que isso não significa regressão, não significa perda, não significa que você falhou, significa que algo se completou, mas isso é difícil de aceitar, porque fomos ensinados a acreditar que crescimento é sempre mais consciência, mais evolução, mais prática, mais esforço, e quando esse mais começa a desaparecer, parece que algo está errado, como se você tivesse perdido a conexão com aquilo que te fazia sentir especial, diferente, em processo. Mas Carl Jung enxergava isso de uma forma completamente diferente. Ele não via o desenvolvimento como uma escalada infinita, ele via como um retorno, um processo de retirada de camadas, de integração, de aproximação de algo que sempre esteve ali, e é por isso que o que você está sentindo agora não é vazio, não é ausência, é presença. Só que uma presença que não é estimulante, não é intensa, não é dramática, é silenciosa, simples, quase comum demais para parecer significativa. E é exatamente por isso que você duvida, porque estamos condicionados a associar valor com intensidade, com movimento, com transformação visível. E quando tudo isso se acalma, quando tudo isso desacelera, quando tudo isso se torna mais simples, parece que algo se perdeu, mas talvez pela primeira vez, nada esteja faltando. Talvez o que você está experimentando não seja o fim de algo importante, mas o fim da necessidade de buscar, e isso muda tudo, porque enquanto você estava buscando, você estava se movendo em direção a algo, mas agora, sem perceber, você começou a se mover em direção a si mesmo. E esse movimento não tem espetáculo, não tem validação, não tem reconhecimento externo. Ele acontece em silêncio, quase invisível, mas profundamente real. E é exatamente nesse silêncio que algo essencial começa a se revelar, não como uma resposta, mas como uma sensação de que você não precisa mais correr atrás de algo para se sentir completo. E essa sensação, por mais sutil que seja, é o início de uma transformação muito mais profunda do que qualquer momento intenso que você já viveu. E quando essa percepção começa a se instalar, algo dentro de você entra em conflito, porque durante tanto tempo você se identificou com a busca, com o processo, com a sensação de estar se transformando, que agora, sem essa movimentação constante, parece que você perdeu uma parte de quem você era, como se aquela versão sua que estava sempre evoluindo, sempre questionando, sempre buscando algo além, tivesse desaparecido. E isso cria uma dúvida silenciosa, quase desconfortável, porque você começa a se perguntar se isso é realmente evolução ou se é apenas estagnação disfarçada, se você finalmente chegou a algum lugar ou se simplesmente parou de sentir. E essa dúvida não é pequena, ela é profunda, porque toca diretamente na identidade que você construiu ao longo desse processo. E é aqui que Jung traz uma compreensão essencial. Ele dizia que o ego espiritual é uma das formas mais sutis de identificação, porque ele não se apresenta como algo negativo. Ele se apresenta como crescimento, como consciência, como desenvolvimento, mas no fundo ele ainda está preso à mesma estrutura, a necessidade de se tornar algo, de alcançar algo, de provar algo, mesmo que seja para si mesmo.
E isso é importante de entender, porque muitas vezes o despertar não dissolve o ego, ele apenas o refina. Ele troca a necessidade de validação externa por uma necessidade de validação interna, mais sofisticada, mais silenciosa, mas ainda assim presente. E é por isso que você pode passar anos acreditando que está se libertando, quando na verdade ainda está se movendo dentro de uma estrutura de busca. E quando essa estrutura começa a se dissolver, quando essa necessidade de continuar evoluindo perde força, isso não significa que você regrediu. Significa que você saiu de um ciclo onde a busca era necessária, onde o questionamento era essencial, onde a desconstrução era inevitável, mas que agora começa a dar lugar a algo diferente, algo que não depende mais de progresso constante para existir, algo que não precisa mais de intensidade para se provar, algo que simplesmente é. E isso pode parecer estranho no início, porque não tem o mesmo brilho, não tem a mesma energia, não tem o mesmo senso de propósito imediato, mas tem algo que antes não existia: estabilidade, uma sensação de que você não precisa mais se tornar algo para se sentir suficiente. E essa sensação, por mais silenciosa que seja, é profundamente transformadora, porque ela marca o momento em que você deixa de se ver como alguém em falta, alguém em processo, alguém que ainda precisa chegar em algum lugar, e começa pela primeira vez a se reconhecer como alguém que já está aqui. E essa mudança, embora não seja espetacular, é uma das mais importantes que você pode experimentar, porque ela redefine completamente a forma como você se relaciona consigo mesmo, com o mundo e com tudo aquilo que você acreditava precisar para se sentir inteiro. E é exatamente a partir desse ponto que alguns sinais começam a aparecer, de forma tão sutil que a maioria das pessoas simplesmente ignora, porque eles não chegam como revelações intensas, não chegam como experiências extraordinárias. Eles chegam de forma silenciosa, quase comum demais para serem reconhecidos como algo importante. E o primeiro deles é quando você percebe que já não sente mais necessidade de convencer ninguém. Antes, existir implicava explicar, justificar, defender suas ideias, suas visões, suas percepções, como se o seu valor estivesse ligado à capacidade de ser entendido ou aceito. Mas agora algo mudou. Você ainda tem suas opiniões, ainda tem suas percepções, mas já não existe mais aquela urgência de fazer com que o outro concorde. Já não existe mais aquela tensão interna quando alguém discorda de você. E isso não vem de indiferença, vem de segurança, de uma estabilidade interna que não depende da validação externa para se sustentar. E isso é raro, porque durante muito tempo, o ego construiu sua identidade em torno dessa necessidade de estar certo, de ser reconhecido, de ter sua perspectiva validada, e quando isso começa a desaparecer, parece que algo importante foi perdido, mas na verdade, algo foi liberado. Uma energia que antes era gasta tentando sustentar uma imagem agora está disponível para algo muito mais real. E junto com isso, vem o segundo sinal, que é ainda mais silencioso. Você começa a encontrar beleza em coisas comuns, momentos simples que, antes passariam despercebidos, agora ganham um peso diferente. Não porque são extraordinários, mas porque você finalmente está presente o suficiente para vivê-los. E isso é profundamente significativo, porque durante a fase da busca, a mente está sempre orientada para o próximo passo, para a próxima experiência, para o próximo insight, sempre esperando algo maior, mais profundo, mais transformador, e isso cria uma incapacidade de estar aqui, agora, exatamente como as coisas são. Mas quando essa busca se dissolve, quando essa necessidade de encontrar algo além desaparece, o presente deixa de ser apenas um intervalo entre momentos importantes e passa a ser suficiente por si só, e isso muda completamente a qualidade da sua experiência, porque você já não está mais correndo atrás de algo, você está vivendo, e isso pode parecer simples, mas é uma das mudanças mais profundas que podem acontecer dentro de alguém, porque significa que você não está mais tentando transformar cada momento em algo significativo. Você simplesmente permite que ele seja, e nesse permitir, algo se revela,
algo que não pode ser forçado, algo que só aparece quando você para de procurar. E conforme esse processo continua, outros sinais começam a surgir, talvez ainda mais difíceis de reconhecer, porque eles vão na direção oposta daquilo que você foi condicionado a buscar. E um deles é quando a solidão deixa de ter o mesmo peso que tinha antes, não porque você deixou de precisar de pessoas, mas porque você deixou de fugir de si mesmo. Durante muito tempo, estar sozinho significava encarar um vazio, um desconforto, uma sensação de ausência que parecia impossível de sustentar, e isso fazia com que você buscasse distrações, companhia, qualquer coisa que evitasse esse encontro consigo mesmo. Mas agora algo mudou. Você pode estar sozinho, e pela primeira vez, isso não parece uma ameaça, não parece um abandono, parece um espaço, um lugar onde você pode simplesmente existir sem precisar se ajustar, sem precisar corresponder, sem precisar ser nada além do que você é naquele momento. E essa mudança é profunda, porque revela que algo dentro de você se tornou estável o suficiente para não depender constantemente do externo para se sentir completo. E junto com isso, vem outro sinal igualmente importante. O silêncio deixa de incomodar. Antes, o silêncio era preenchido o mais rápido possível, com estímulos, com distrações, com qualquer coisa que evitasse aquele espaço onde pensamentos e emoções não processadas começavam a surgir. Mas agora, o silêncio começa a ter outra qualidade. Ele não é mais vazio, ele é cheio, cheio de presença, cheio de uma sensação de estar em casa dentro de si mesmo. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque você já atravessou grande parte do material que antes precisava ser evitado. Você já olhou para partes suas que antes estavam escondidas, já enfrentou emoções que antes pareciam insuportáveis, e por isso o silêncio deixa de ser um território desconhecido e passa a ser um lugar familiar. E então chegamos a um ponto que contradiz quase tudo o que você já ouviu sobre crescimento pessoal. Um ponto que muitas pessoas resistem em aceitar, porque ele vai contra a ideia de que você precisa estar sempre evoluindo, sempre melhorando, sempre se tornando algo maior. Mas em algum momento, essa necessidade começa a desaparecer. Não porque você desistiu de crescer, mas porque você deixou de se tratar como algo que precisa ser consertado o tempo todo. E isso muda completamente a relação que você tem consigo mesmo. Porque o crescimento deixa de ser movido por uma sensação de insuficiência e passa a acontecer de forma mais natural, mais orgânica, sem a pressão constante de ter que chegar em algum lugar. E isso pode parecer estranho no início, porque estamos condicionados a acreditar que sem essa busca constante, estamos parados, estamos estagnados. Mas a verdade é que esse é o momento em que o crescimento mais real começa, porque ele não vem mais de uma tentativa de se tornar melhor, vem de um lugar de aceitação, de integração, de reconhecimento de que você já é. E é exatamente nesse ponto que a jornada deixa de ser uma corrida e se transforma em algo completamente diferente. E é exatamente nesse momento que algo ainda mais sutil começa a acontecer dentro de você. Algo que talvez você nem tenha percebido completamente, mas que já está mudando a forma como você se relaciona com o mundo, com os outros e principalmente consigo mesmo. Porque quando essa necessidade constante de se tornar algo começa a desaparecer, quando você já não se vê mais como alguém que precisa evoluir para se sentir suficiente, uma nova forma de perceber as experiências começa a surgir, e isso se torna muito evidente na forma como você reage às críticas. Antes, qualquer comentário negativo tinha o poder de te desestabilizar por muito mais tempo do que você gostaria de admitir. Você revisava aquilo na sua mente, tentava entender, se defendia internamente, criava cenários, justificativas, respostas que talvez nunca fossem ditas em voz alta, mas que ocupavam espaço dentro de você por dias, às vezes semanas, porque no fundo existia uma ferida sendo tocada, uma ferida que ligava diretamente o seu valor à forma como você era percebido pelos outros. E isso não era fraqueza, era um sistema de defesa construído ao longo do tempo, uma tentativa de manter uma imagem estável de si mesmo em um mundo
onde essa imagem parecia ser constantemente ameaçada. Mas quando esse ciclo começa a se integrar, quando você já não depende mais dessa validação para sustentar quem você é, algo muda na forma como essas críticas chegam até você. Elas ainda podem incomodar, ainda podem gerar uma reação inicial, porque isso faz parte da experiência humana, mas já não tem o mesmo peso, já não tem o mesmo poder de desorganizar o seu mundo interno. Elas passam, elas são processadas e liberadas com muito mais rapidez, porque agora existe algo dentro de você que não estava lá antes, uma base, uma estabilidade que não depende do que o outro diz, pensa ou acredita. E essa estabilidade muda completamente a dinâmica, porque você deixa de reagir automaticamente e começa a observar, começa a discernir, começa a perceber o que realmente tem valor e o que não tem, sem precisar transformar cada crítica em uma ameaça à sua identidade. E isso é um sinal muito claro de que algo se reorganizou profundamente dentro de você. Mas talvez o sinal mais silencioso e ao mesmo tempo mais revelador de todos seja quando você começa a fazer coisas sem precisar que ninguém veja, sem precisar compartilhar, sem precisar transformar aquilo em algo que possa ser validado externamente, porque durante muito tempo, mesmo sem perceber, grande parte das suas ações estava conectada a algum tipo de reconhecimento. Mesmo que sutil, mesmo que indireto, sempre existia uma parte sua que queria que aquilo fosse visto, que fosse reconhecido, que fosse compartilhado. E isso é natural. Isso faz parte da forma como fomos condicionados a existir. Mas quando esse ciclo começa a se encerrar, quando você começa a se reconectar consigo mesmo de forma mais profunda, algo muda nesse nível também. Você começa a encontrar satisfação em experiências que não deixam registro, que não são compartilhadas, que não são vistas por ninguém além de você, e isso não é isolamento, não é retraimento, é liberdade. É a liberdade de existir sem a necessidade constante de ser percebido. E essa mudança, por mais simples que pareça, é extremamente significativa, porque indica que você já não está mais vivendo para uma audiência, você está vivendo para si mesmo, e isso redefine completamente a forma como você experimenta a vida, e quando você começa a viver dessa forma, algo ainda mais profundo se revela, porque essa mudança não acontece apenas no que você faz, mas no porquê você faz, e isso altera completamente a qualidade da sua experiência, porque pela primeira vez suas ações deixam de ser respostas a uma expectativa externa e passam a ser expressões de algo interno, algo que não precisa ser justificado, não precisa ser explicado, não precisa ser validado, apenas vivido. E isso pode parecer simples, mas é uma ruptura enorme com tudo aquilo que você foi condicionado a fazer, porque durante grande parte da sua vida, mesmo sem perceber, você estava em constante diálogo com uma audiência invisível, uma parte da sua mente que avaliava, julgava, organizava suas ações com base em como elas seriam percebidas, aceitas ou rejeitadas, e isso moldava a forma como você se expressava, como você se posicionava, como você se movia no mundo. Mas agora, quando esse mecanismo começa a perder força, quando essa necessidade de ser visto deixa de ser central, algo se abre dentro de você, um espaço onde você pode agir sem edição, sem filtro, sem essa constante necessidade de ajustar quem você é para se encaixar em algo. E isso não significa que você deixa de considerar o outro. Não significa que você se torna indiferente. Significa apenas que você deixa de se construir a partir do olhar do outro e começa a se sustentar a partir de si mesmo. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto, suas escolhas deixam de ser tentativas de se aproximar de algo externo e passam a ser movimentos de expressão interna. E é exatamente aí que a vida começa a ter uma qualidade diferente, uma leveza que não vem da ausência de desafios, mas da ausência de conflito interno constante. Aquela luta silenciosa entre o que você sente e o que você acha que deveria sentir, entre o que você quer e o que você acredita que precisa fazer para ser aceito, começa a diminuir. Não porque você resolveu tudo, mas porque você deixou de se dividir o tempo todo. Você deixou de negociar sua própria essência em troca de aprovação.
E isso traz uma sensação de coerência que é difícil de descrever, mas fácil de reconhecer quando acontece. É como se pela primeira vez suas ações, seus pensamentos e suas emoções começassem a se alinhar, não de forma perfeita, não de forma rígida, mas de forma natural. E essa coerência interna é um dos sinais mais claros de que algo realmente se integrou dentro de você, porque ela não depende de circunstâncias externas, não depende de reconhecimento, não depende de validação. Ela simplesmente existe, e a partir dela, tudo o que você vive ganha uma nova qualidade, porque você já não está mais tentando ser algo, você está sendo, e essa diferença, embora sutil, transforma completamente a experiência de estar vivo. E é exatamente aqui que algo essencial começa a se tornar claro de uma forma que talvez você nunca tenha percebido antes. Porque quando tudo isso se integra, quando essa necessidade de buscar, de provar, de se ajustar, de evoluir constantemente, perde força, a vida não se torna mais intensa, ela se torna mais simples. E é justamente essa simplicidade que confunde, porque não há mais aquela sensação de estar em uma grande jornada, não há mais aquele impulso constante de transformar tudo em um significado maior. Não há mais aquela necessidade de interpretar cada experiência como um sinal, como uma mensagem, como um passo em direção a algo. E isso pode parecer vazio no início, como se algo tivesse sido retirado, como se a vida tivesse perdido uma camada de profundidade. Mas na verdade o que foi removido não foi o sentido, foi a necessidade de encontrar sentido em tudo. E essa diferença é enorme, porque antes você precisava que as coisas fossem especiais para que tivessem valor. Precisava que houvesse um propósito claro, uma direção, uma evolução. Mas agora, sem perceber, você começa a experimentar algo muito mais raro, algo que não depende de interpretação, algo que simplesmente é, e isso traz uma forma de tranquilidade que não vem de respostas. Vem da ausência da necessidade de respostas. Você já não precisa mais entender tudo para se sentir em paz. Já não precisa mais ter controle sobre cada detalhe para se sentir seguro. Já não precisa mais transformar a vida em um projeto constante de melhoria para sentir que está no caminho certo. Porque pela primeira vez, você não está mais tentando chegar em algum lugar. Você está aqui, e isso, embora não tenha o mesmo brilho que a busca, tem uma solidez que a busca nunca teve. Porque a busca sempre carrega uma sensação de falta, de incompletude, de algo que ainda precisa ser alcançado. Mas quando essa busca se dissolve, quando essa sensação de falta desaparece, o que resta é algo muito mais estável, muito mais silencioso, muito mais real, uma sensação de que não há nada que precise ser adicionado para que esse momento seja suficiente, e isso não significa que você parou de crescer, não significa que você parou de aprender, significa apenas que o crescimento deixou de ser uma tentativa de preencher um vazio e passou a ser uma expressão natural daquilo que já está inteiro. E essa mudança redefine completamente a forma como você vive, porque você deixa de olhar para o futuro como um lugar onde tudo finalmente fará sentido e começa a perceber que o sentido nunca esteve no futuro, sempre esteve aqui. Só que você estava ocupado demais procurando por ele em outro lugar. E talvez essa seja uma das maiores ironias de todo esse processo. Você passou tanto tempo tentando chegar em um estado específico, tentando alcançar algo que parecia distante, que não percebeu que aquilo que você estava buscando sempre esteve presente, só que encoberto pelo movimento constante de procurar. E agora, sem esse movimento, sem essa busca, sem essa necessidade de alcançar, algo se revela de forma tão simples que quase parece insignificante. Mas é exatamente aí que está a profundidade. Não naquilo que impressiona, mas naquilo que permanece quando tudo o resto desaparece. E talvez agora, ao olhar para tudo isso, você comece a perceber que aquilo que você chamou de fim não era realmente um fim. Era um retorno silencioso, quase imperceptível, para algo que sempre esteve presente, mas que você não conseguia reconhecer enquanto estava ocupado demais, buscando, tentando entender, tentando evoluir, tentando se tornar algo que no fundo você nunca deixou de ser.
E é exatamente por isso que esse momento não vem com celebração, não vem com uma sensação de conquista, não vem com a ideia de que você finalmente chegou a algum lugar especial. Ele vem com algo muito mais discreto, muito mais simples, muito mais humano, uma sensação de familiaridade, como se você estivesse finalmente em casa, não em um lugar físico, mas dentro de si mesmo. E isso muda tudo, porque quando você chega nesse ponto, você não precisa mais correr atrás de respostas. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa mais se comparar. Você não precisa mais sustentar uma identidade baseada em progresso. Você simplesmente existe. E essa existência, por mais comum que pareça, carrega uma profundidade que nenhuma experiência intensa conseguiu te dar, porque ela não depende de nada além do que já está aqui. E isso não significa que a vida se torna perfeita. Não significa que não existem desafios, emoções difíceis ou momentos de dúvida. Significa apenas que agora você não precisa mais fugir disso. Não precisa mais transformar cada dificuldade em um problema a ser resolvido ou em uma etapa a ser superada. Você pode simplesmente viver, sentir, atravessar, sem a necessidade constante de interpretar, de controlar, de transformar tudo em algo maior. E essa liberdade, essa capacidade de estar com a vida como ela é, sem a necessidade de modificá-la o tempo todo, é talvez uma das maiores expressões de maturidade que alguém pode alcançar, porque ela nasce da integração, não da busca, nasce da aceitação, não da resistência, nasce da presença, não da tentativa de chegar em algum lugar. E se em algum momento dessas palavras você se reconheceu, se algo dentro de você fez sentido, mesmo que de forma silenciosa, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Compartilha aqui nos comentários o que você sentiu ao ouvir isso. Qual parte mais mexeu com você? Porque quando você coloca isso em palavras, você não apenas entende melhor, você começa a integrar, você começa a dar forma a algo que antes estava apenas dentro. E isso pode ajudar, não só você, mas outras pessoas que estão passando exatamente por esse momento e ainda não conseguem nomear o que estão sentindo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você sente que essas reflexões te ajudam a enxergar a si mesmo com mais clareza, então, considera se inscrever no canal, porque aqui não se trata de fórmulas prontas ou respostas rápidas. Se trata de um processo contínuo de consciência, de um espaço onde você pode olhar para dentro com mais profundidade, com mais honestidade, com mais presença. E talvez esse seja apenas o começo de uma relação diferente com você mesmo. Uma relação onde, pela primeira vez, você não precisa mais se tornar nada, apenas ser.